Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Lauro. Boa noite, João. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Eutímio, sou cirurgião vascular aqui do Foco Cirúrgico. Prazer, Eutímio. Prazer é todo, meu amigo. Então, hoje a gente separou uma discussão acalorada sobre um tema que desperta uma série de dúvidas, né, para o estudante de medicina de uma forma geral, que eu acho que todos nós, durante a nossa formação, convivemos com colegas que frequentavam o centro cirúrgico, mas que a maioria deles a gente entendia que queriam fazer cirurgia. E o que a gente veio hoje trazer à tona a discussão é que a tua presença no centro cirúrgico, ela pode e vai lhe trazer um bocado de coisa positiva, mesmo que você não queira fazer cirurgia. Eu sei que existe uma qual é a palavra? Uma romantização, uma idealização de que UTI e emergência, né, são os locais onde você vai ser forjado, onde você vai ser moldado a fazer procedimento, a ter oportunidade. E a gente chegou à conclusão, né, numa pesquisa interna, que as pessoas negligenciam, né, o centro cirúrgico como lugar para essas oportunidades, né? É como se as pessoas entendessem que quem vai no centro cirúrgico é porque quer fazer cirurgia. Aí você vai para o centro ou pelo rodízio obrigatório do internato ou porque você quer fazer cirurgia, né? E esse tom, esse espírito, ele não acontece com UTI e emergência. As pessoas vão à UTI, vão à emergência para aprender, não necessariamente porque querem ser emergencistas ou intensivistas, mas a ida ao centro cirúrgico, ela ficou ali meio que reservada para o cara que quer fazer cirurgia, que gosta de cirurgia. E hoje o nosso bate-papo vai ser muito trabalhado em alguns exemplos de que, independente do que você queira fazer, óbvio, se quiser cirurgia, melhor ainda, mas quero fazer GO, quero fazer medicina da família, não quero fazer nada, quero só ser médico, a sua presença ali, ela vai ser efetivamente engrandecedora e a gente vai mostrar e provar por quê. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o nosso tema do dia, fiquem à vontade, senão eu vou começar aqui com as coisas que eu pontuei para a gente acalorar essa discussão. Comece aí, eu tô com a mente fria ainda. Tô precisando de um aquecimento. Comece aí que vão pipocar as ideias aqui. Então tá, você lembra que faça uma regressão na sua época de estudante. Quem frequentava o centro? Estudantes. Oh, mentira. Vá. Mas tipo assim, a galera que queria fazer cirurgia. Certo. Você não via um cara... Pronto, agora... isso vou fazer medicina, psiquiatria. Pronto. Agora, lembre da galera que ia pra emergência ou pra UTI. Era como se fosse assim... Ir pra emergência, ir pra UTI... Poxa, tô ali lutando por oportunidade pra ser médico melhor. Sim. Pra pegar um monte de procedimento. Pra aprender a intubar. O cara, peguei a manhã da intubação. Onde foi que você pegou a manhã da intubação? No estágio que eu fiz na UTI. E aí, fica se engalfinhando por oportunidade de estágio em emergência, oportunidade de estágio em UTI, mas você não via o estalo do cara de, poxa, tô pegando mão no centro. Porque meio que o centro cirúrgico ficava reservado no pensamento das pessoas para quem quer fazer cirurgia, para quem quer aprender a operar. Sim. E hoje, né, a nossa ideia com essa discussão aqui é mostrar para você que não quer fazer cirurgia, que se você for pro centro cirúrgico, você vai aprender a entubar, você vai aprender a pegar acesso, pegar PAM e um bocado de outras coisas. Que retrospectivamente, esse espaço de formação médica é UTI emergência. UTI emergência. UTI emergência. Quero aprender a entubar, vou para onde? Para emergência. E aí o cara bate milhões de cabeça porque não chega nunca com intubação. E quando chega, é um cara super grave que ele não vai ter oportunidade. Até na época do internato, você ficava ali na sala de emergência, rezando para chegar alguém que precisava ser intubado. E quando chega, o cara tá grave, o preceptor, o residente, não vai dar oportunidade para o interno intubar. Não vai dar oportunidade para o acadêmico intubar. Por quê? Porque a situação é grave, é de urgência. Sim. Mesma coisa na UTI. Na UTI, ou o cara já chega intubado, na UTI, ou
quando precisa, é uma situação dramática. Olha lá. Isso vale para intubação, mas vale para acesso, vale para PAM, né? E isso daí me fez lembrar muito minha época de UTI. Tá esquentando a cabeça. Tá esquentando a cabecinha. Me lembrou muito a época de UTI, velho. Minha época de, tipo assim, pô, eu na esperança, vou fazer um central. Assim, filho, você não vai fazer central. Não vai fazer central. Não vai fazer. Nunca lhe falaram, todos né? Redondinhos. Já chega tudo com central. Quando precisa de PAM, já chega com PAM. Se for UTI cirúrgica, então, Já chega. ela chega da onde? Do centro. Então, olha aí, eu já vou adiantar um primeiro insight, né? Um insight forte. Quando vocês, né, idealizarem, né? Quero aprender a intubar, né? Quero ter mais oportunidade de intubação. Tirando um pouquinho essa questão de UTI emergência, né? Imaginem que, se vocês tiverem uma noção de quais cirurgias ocorrem no centro cirúrgico que vocês almejam ir, essa oportunidade de intubação ela pode ser mais ou menos recorrente. Exemplo, colecistectomia, né? Eu fiz residência de cirurgia geral no hospital que tinha 10 colecistectomias por dia. Colecistectomia videolaparoscópica igual a tubo. Sim. Tá? Então 10 intubações em um dia no centro cirúrgico. Eletivas, com avaliação pré, com avaliação de via aérea, pré-oxigenado, pronto. Qual é a UTI que tem 10 intubações no dia? Qual é a emergência que tem 10 intubações no dia? Pô, depois né? podia botar na edição, né? Ah, né? Então assim, o cara quer aprender a intubar. Essa live aqui vale ouro. Isso aqui é game change para o mindset de quem busca a oportunidade. Porque eu sei que fica muito... quero aprender a intubar. Eu vou para onde? Vou para emergência. Porque na emergência tem intubação. Pronto. Qual é a emergência que tem 10 intubações no dia? Agora, no hospital de média complexidade, com 10 colecistectomias no dia, não é um volume absurdo no hospital que tem a residência e tal... Você vai ter ali, tranquilamente, em 3, 4 salas, essas 10 intubações. Então, primeiro exemplo, né? Se a gente for para um segundo exemplo, né? Central e PAM. Porque você pode falar assim, o time, mas no hospital que tem as colecistectomia, porra, não passa central em ninguém, porque os pacientes estão com um periférico e resolve, pronto. Hospital de cirurgia de alta complexidade, câncer, cirurgia cardíaca, todo doente vai precisar de central e PAM. Por que Lauro falou que quando chegava na UTI tava todo mundo redondinho? Porque se é uma UTI cirúrgica, esse cara já vem do centro invadido, já vem com central e PAM. E aí você mapeia na sua cidade. Poxa, será que tem algum hospital oncológico aqui? Por que o time hospital oncológico? Porque o hipo, gastré, barará, grande chance de cirurgias maiores necessitarem de central e PAM. Muita cirurgia com alto risco de sangramento, né? Então, aí o cara acha que vai aprender a pegar central e PAM na UTI. A sua realidade como cirurgião vascular. Todas as cirurgias. Arterial, todas as cirurgias. Mas aí você me pergunta, algum estudante, algum interno... Pensando nisso, né? Vou pegar uma PAM, o que eu faço? Vou colar no cirurgião vascular. Tem 5 na UTI, tem 5 na UTI anotando o balanço pro plantonista. Sim. Mas não tem ninguém no centro, né? Acompanhando, porque essa é a grande questão. Não ache que você vai chegar na cirurgia vascular de alta complexidade, na cirurgia oncológica, na primeira vez que você pintar lá, né? Central, PAM, não é isso, gente. Não é isso. Assim como também não é na UTI. Como é que é na UTI? Você não vai acompanhando, vai pegando a confiança do plantonista, pronto, mesma coisa. Você vai chegando, vai acompanhando, sim, né? Conhece o anestesista, conhece o cirurgião, vai se vinculando e aí as oportunidades vão surgindo. O grande intuito aqui hoje é abrir o olho de que, olha, tá todo mundo olhando para um lado, né? Tá todo mundo ali, né, paquerando a mesma menina. Aí ela tá super concorrida. E tem ali outra menina muito legalzinha,
muito bacaninha que tá na dela e ninguém tá olhando. Eu tô aqui, né, abrindo o olho de vocês que não é só pra quem quer fazer cirurgia. Claro, o cara que quer fazer cirurgia vê tudo isso e fica, ó... Pianinho. Fica na cocó. Porque ele não vai ficar... Ele fala pra gente lá no inbox que tá conseguindo as coisas, que tá fazendo procedimento, né? Mas não fala pro colega. Declara o amor à lâmina Kim. Né? Uma coisa que eu acho engraçado, ninguém compartilha nossas dicas de ouro. A gente faz um negócio assim achando que um cara a gente vai compartilhar, a galera fica, ó, na cocó, velho. Fica na cocó. Ninguém compartilha o ouro, não. Então o cara tá lá acompanhando um centro cirúrgico, tá entubando, tá passando acesso, e você achando que ele tá lá porque ele quer operar. Tem que fazer um meia-culpa, eu acho, assim, o custo, né, para o acadêmico conseguir destravar essas fases no centro cirúrgico, talvez seja visto como mais alto do que no UTI, talvez. Porque na UTI dá para o cara se esconder um pouquinho, dá para parar, dar uma lidinha, a coisa... Tem um fluxo diferente do centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico eu costumo dizer que ele anda de uma forma própria, né? E aí o acadêmico que está ali acompanhando o UTI, pô, ele tá vendo um caso, discutindo, aí vê um exame, aí vê aquela parada. Centro cirúrgico é muito mais direcionado, né? O cara pega aqui, ó, tem esse caso, essa coisa, já tá indicada a cirurgia, vamos pra cirurgia, entra, aí todo mundo tem que se paramentar, e o cara já pensa, pô, tem que ficar tanto tempo em pé. Normalmente é a discussão maior de quem não quer fazer cirurgia, né? Ah, não quero ficar em pé, porque eu fico em pé, aí eu só tô afastando, e aí canso, e não tô aprendendo nada. Então, é muito visto como um custo alto você ficar tempo em pé. Você tem que aprender a instrumentar, porque assim, ninguém vai deixar você sair fazendo coisas se você não colaborar de alguma forma, e a instrumentação entra muito nessa história. Então, existe uma certa resistência nesse sentido. Mas é o que você falou, você tem que ver de outras formas, né? Obviamente que existem outros espaços para serem batalhados ali, você conseguir acessar algumas coisas, mas o volume também é muito maior, compensa, ao meu ver. Fora diversas outras coisas, né, que a gente já discutiu aqui várias vezes, como o próprio comportamento em centro cirúrgico, a maturidade em relação ao ambiente mais fechado, a você sair um pouco da zona de conforto e se expor mais. Obviamente a cobrança acaba sendo um pouco maior, né, enfim. E o que você falou também, tipo, na UTI já tem mais gente, então às vezes você passa mais batido. No centro cirúrgico, às vezes tá você ali na sala, então você é a mira. Então o cara vai perguntar a você. E quer queira, quer não, tem uma parte clínica maior de fato na UTI, na emergência, né? Tem aquela adrenalina de que eu não sei o que vai chegar. Tem aquela coisa da cirurgia também, mas a cirurgia é muito específico daquela área. Enfim, tem algumas nuances que podem ser levadas em consideração em relação a dizer que não vou pro centro porque não quero fazer cirurgia. Mas, né, eu penso que você vê, por exemplo, uma sutura no ambiente controlado e você conseguir fazer isso e repetir muitas vezes numa cirurgia, muito melhor do que eu aprender uma sutura na emergência, que a gente já falou, o paciente está sedado ali, às vezes uma laparotomia, quantos pontos não tem uma laparotomia, que aí você tem a oportunidade de fazer, você tem a oportunidade, além de ajudar, você tem a oportunidade de aperfeiçoar, né, seu ponto numa situação controlada. Você quer queira, quer não, perde um pouco o medo da questão do sangramento em si, né, porque às vezes na emergência a gente chega ali, pô, tem aquele sangue e tal, a gente perde meio a noção de quanto a gente é estudante, do quanto traumático é aquilo. No centro cirúrgico você vê que existem coisas que são feitas que você meio que perde o medo, você engrossa o couro, né, em relação a procedimentos em si. Então eu particularmente acho que dá muito mais confiança na hora que você vai fazer uns procedimentos mais simples. Não é porque você fala, pô, já vi coisa tão mais avançada do ponto de vista traumático e tudo. Então eu acho que na hora de fazer o básico, né, de pegar um acesso, de fazer uma coisa assim num ambiente, depois, né, quando você se forma, eu acho que se torna uma coisa muito mais tranquila, né? Fora que
Existe aquela questão, obviamente que a gente está falando do centro cirúrgico em si, mas envolve também você ter uma clínica cirúrgica, você passar, ver enfermaria, ver evolução de paciente cirúrgico e tudo isso. Isso, talvez se você vai seguir uma UTI, seja importante ali para você seguir seu caminho. Ou você vai para um PSF, você vai identificar uma dor abdominal, uma dor abdominal cirúrgica, uma dor abdominal não cirúrgica, como é aqui. Então, essa experiência se ganha muito no centro cirúrgico. Você vai ver, esse paciente aqui foi operado. Como era o padrão da dor dele? Era daquele jeito. Diferente daquele que normalmente a gente vê na clínica. Então, existe um campo muito grande de coisa para se aprender para a prática clínica, para a prática de PSF, para a prática de emergência, de tudo isso, sendo que você não necessariamente precisa operar, né? Querer operar e, enfim, no futuro ser cirurgião. Então, eu acho que é um ambiente de grande crescimento, independente, né, do que você queira fazer. Eu acho que uma questão, acho que foi muito mais estigmatizado, assim, na minha ótica, não sei por que motivo. Eu acho que talvez assim aquela lista de habilidades a serem adquiridas, né, durante os estágios em centro cirúrgico, elas envolviam muito mais temas relacionados ao ato cirúrgico em si, né, e a vivência cirúrgica, do que a esse entorno, né, a essa preparação, né, a essa gama de coisas que permeiam o ato por si só. E o que acontece, assim, ontem eu estava com alguns estudantes, né, do 11º, né, então 6º ano, né, então aí a boca de se formar. E efetivamente é uma queixa sistemática da insegurança no procedimento. Assim. Eu tava pensando sobre isso. Não, é uma queixa rotineira da insegurança. Claro que assim, o cara que está no início, ele ainda não tem a queixa da insegurança, porque ele acredita que até o 6º ano ele vai estar seguro. Né? Aí o cara do 6º não está seguro, porque ele esperava que, né, a coisa aconteceu, a coisa não acontece, ele está inseguro no final. E aí, quando eu estava, né, comentando sobre essa temática de hoje e tudo, já antecipando para ele algumas das coisas que a gente está conversando aqui, meio que assim, aquela coisa de, é mesmo. Porque o que a gente, né, tá levantando é a ideia de uma abertura de mente em relação ao que pode ser aprendido ali. Não estou desconstruindo o que uma UTI vai trazer de ganho de raciocínio clínico, de forma alguma. O que eu acho que a gente precisa, de alguma forma, tentar ajudar quem está assistindo é abrir um pouco a cabeça de que se você está engajado no centro cirúrgico, se você está convivendo com aquelas pessoas, se você está frequentando aquele local, existem oportunidades como formação médica, né? Porque nenhum dos meninos ontem estava inseguro porque não sabe fazer uma laparotomia. Ninguém estava inseguro porque não sabe drenar um tórax, que é um, né, assim, era inseguro porque nunca entubou no 6º ano. Por que nunca entubou? Não, porque no meu estágio da emergência tinham 5, 6 colegas para entubar e no meu plantão, eu sou super azarado, não chegava ninguém para entubar, não chegava ninguém. Sabe? E aí assim, você fica ali 12 horas, 24 horas num plantão de emergência esperando uma intubação, né? E aí você colocou, que a emergência tem esse frio da barriga do que pode chegar. Brother, vou lhe ser muito sincero. Se eu quero treinar intubação, eu prefiro ir muito mais para um lugar que tenha garantido 10 intubações no dia do que ficar com friozinho na barriga esperando para ver quem vai chegar. Eu tenho que ter plano mental de educação e crescimento. Eu não vou... não, beleza, se eu quero treinar minha velocidade de raciocínio, beleza, não, quero treinar minha velocidade de raciocínio, então vou pro friozinho na barriga, mas eu tenho a clareza que eu quero treinar intubação, eu preciso, sei lá, ter 10 intubações para me sentir seguro. Eu vou para uma emergência que é uma caixinha de surpresas, ou eu vou para um lugar que tem 10 colestectomias no dia, ficar indo até o anestesista, a equipe confiar em mim e eu começar a intubar? Para ganhar essa confiança, a curva no início não precisa ser intubação difícil. Exato. Você precisa entender o básico, ganhar a confiança, né? E digo o básico, antes até de saber intubar, por exemplo, o básico é como manusear um ambu, sim, como você usar uma máscara laríngea, sedar o paciente, como você sedar o paciente para intubar, como você fazer. Então, é aquela coisa, a cereja do bolo é a intubação, mas todo aquele processo que antecede o procedimento em si é uma coisa que se aprende
muito mais no ambiente descontrolado, entendeu? É você pensar que, é o que você falou, chega na emergência ali, rapaz, o cara quer entubar o paciente logo porque a saturação tá em 60. Não, professor, mas faz o que aí depois? Beleza, tem um debrief depois, você vai pensar, mas deixa eu dizer, aquele contexto todo de preparação, não sei o que, perdeu, porque existe uma agilidade, um ritmo próprio na situação ali, entendeu? E o desafio que eu levanto é, até quem tá assistindo aí, se quiser comentar e falar, qual foi o colega, ou qual foi o amigo, ou qual foi você na sua reflexão que pensou nisso? Poxa, vou aprender a entubar no centro cirúrgico. Porque quando eu olho para trás e quando eu olho no meu convívio, parece que é uma ideia que ninguém nunca teve. Sabe? Isso é verdade. O cara não comentar isso não. Não, eu vou pro centro cirúrgico porque eu quero fazer cirurgia. João é rato disso, né? João é rato de centro cirúrgico. Por quê? Porque quer aprender a operar. Pronto. Isso aí todo mundo sabe. Mas eu quero que alguém me diga aqui, ali, onde é que foi, quem é que teve a brilhante ideia de que eu quero aprender a entubar. Pra onde que eu vou pro centro cirúrgico? E não pra UTI bater cabeça ou pra emergência você tomar o velho chover aqui, né? Que você tá ali tentando, aí vem deixa eu dar uma olhadinha aqui, já foi, sabe? Então, assim, o nosso objetivo hoje, né, nessa temática é trazer esse insight de que a gente fala bastante coisa, né, em relação à cirurgia, pra galera que a gente entende que curte cirurgia, que quer fazer cirurgia, que tem alguma intimidade. Agora, para você que não enxerga nada disso como algo, né, para sua vida, passe a olhar como formação médica básica de intubação, de PAM, de, né, um acesso central. Por quê? Por conta disso, assim, é um ambiente mais controlado, é um ambiente mais programado. Então, poxa, se eu conseguir uma oportunidade num hospital de cirurgia vascular, de cirurgia cardíaca, quantas cirurgias cardíacas tem aqui, né, no dia? Tem 5, tem 10, tem 20, velho, são 10 PAMs, são 10 centrais, com 10 tubos, um ambiente controlado. Vai ser chegando e fazendo? Não. Mas é assim na emergência? É assim na UTI? Não. Mas chove de gente querendo estágio em UTI para aprender a entubar. Chove de gente querendo oportunidade em UTI para aprender a pegar acesso. E aí vem a frustração. Eu fiquei 2 meses na UTI, não sei aonde, só vi uma... Sabe? Então, o nosso objetivo hoje foi muito trazer um pouco dessa reflexão comum dos ganhos. Tem mais. Quer ver outra coisa? Não sei o que... eu estava pensando aqui, você estava falando das coisas encare como formação médica. Eu fiquei pensando, normalmente quando a gente termina a faculdade, a gente vai... Tem muita gente que vai fazer PSF, né? Eu mesmo fiz isso, eu fui fazer PSF. Me peguei pro interior, fazia PSF, aí pegava o final de semana, dava plantão no hospital da cidade, que era tipo microzinho hospital. E no centro cirúrgico, se você tiver esse interesse, né, e acabar se dedicando a fazer os procedimentos que aparecem lá e tal, você vai ter um certo arsenal resolutivo, né? Tipo, pense aí, velho. Chega um paciente lá com um bicho-goma. Ui, não consigo fazer xixi, não sei o quê. Ui, vai pro hospital. Aí vai, quem é que tá lá de plantão? Você. Aí você passa uma sonda aí, doutor. Onde é que passava a sonda? Bastante lá quando você tava na graduação. No centro cirúrgico passava muito. Meu Deus, tá com falta de ar, não sei o que lá, tá, entuba. Eita, pô, cadê quem é que vai entubar você? Mas desculpa falar, velho, mas existe uma cultura desgraçada do cara que, tipo assim, não, eu vou fazer, sei lá, não, eu quero ir pro PSF, eu quero ir pro interior, não sei o que, não quero saber essas coisas não, porque aí é muito problema, qualquer coisa eu encaminho e mando pra lá. Vai, encaminha paciente com bicho-goma. Não, mas o pior é que a gente recebe. Isso que me deixa indignado. Que, entenda, o cara diagnostica, o cara fala, não, tá obstruído, não conseguiu passar a sonda não, tá com bicho-goma. Chegou com falta de ar, tem que entubar. Quantas vezes eu já vi? Não, a gente não funcionou, não esvaziou, porque quando chegasse lá ia estar com bicho-goma. Sério? Então assim, se você não quer ser um bom médico, se você não quer
trazer resolutividade para o seu paciente, se você não quer ter responsabilidade com seus casos, se você não quer trazer uma resposta, uma coisa boa para o paciente, onde quer que você esteja, com o recurso que você tenha, então beleza, valeu, pode ir lá, não quero conversar com você não. Eu quero conversar com um cara que quer, eu tô no PSF, mas eu sei que eu posso fazer o máximo pelo meu paciente com o que eu tenho aqui. Então o cara vai chegar lá um ferimento, uma coisa que ele precisa fazer um desbridamento simples, pô, no centro cirúrgico, rapaz, eu vi desbridar tanta coisa pior aqui, não sei o que, eu sei que aqui dá pra eu fazer. Desbrido. Poxa, vi que isso aqui, ó, isso aqui foge do meu alcance, mas eu sei que dá pra eu já iniciar uma medida aqui que vai melhorar a vida do cara até chegar lá. Ou então, poxa, vou fazer um relatório para poder agilizar a regulação do meu paciente, melhorar o desfecho dele, porque ele vai chegar mais rápido no lugar. Eu sei porque eu passei na cirurgia que eles recebem esses casos por isso. Poxa, eu vou descrever aqui, ó, pô, um pé diabético que tá com sinais de tal coisa, ele precisa de um suporte que a gente não tem aqui agora. É diferente de você falar, ó, o paciente tá com ulceração no pé aqui, tem que mandar pra regular. O cara vai pegar a regulação aqui, pô, uma úlcera, eu tô aqui com uma enfermaria socada de úlcera aqui, vou puxar esse paciente? Não. Então, assim, pense que você beleza, eu sou clínico, ou sei lá, tô dando plantão na UTI, você precisa ter um olhar que não seja cirúrgico, mas que você consiga entender o outro lado, se é que existe um outro lado na cirurgia clínica, mas entenda um pouco da linguagem, entenda o que o cirurgião espera de um clínico, de um cara que está encaminhando o paciente, o que se espera de um emergencista que está numa emergência pequena no interior. Então, tipo, pô, aquele Marcelo já falou de questão, pô, tem sutura de face, coisa assim, não vou suturar porque tem não sei quantas horas na face, não pode suturar e deixa lá o cara com a cara aberta, entendeu? Então, esse tipo de informação, esse tipo de coisa, se você passar em especialidade cirúrgica, pô, você vai ter um insightzinho aqui, um insightzinho acolá. Pô, eu tô com bexigoma, vou fazer o quê? Vou fazer uma cistostomia. Ave Maria do céu, eu nunca fiz uma cistostomia, eu não tenho trocado de cistostomia, vou deixar aí mesmo. Velho, você sabe que você tem um gelco ali, pelo menos esvaziar, aliviar a vida do paciente, você vai resolver? Você vai fazer uma cistostomia definitiva no paciente? Não, mas você não vai deixar o cara com 2.000 ml de urina, batendo a bexiga no peito, o cara urrando de dor ali, 2 dias aguardando a regulação. Você tem como ali funcionar, aspirar, esvaziar, dar um alívio pro cidadão, dar uma justificativa pra família e falar, ó, a gente tá tentando regular, a gente não tem como fazer esse procedimento aqui, mas pô, ele tá aqui sem dor, a gente tá controlando, a gente sabe que ele tem uma obstrução que precisa ser tratada, a gente sabe do que ele precisa, mas enquanto isso eu tô confortando, eu tô aliviando. Então, esse tipo de coisa, sinceramente, a gente tem um olhar diferente quando a gente passa pelas especialidades cirúrgicas e enfim, pelo centro cirúrgico, né? A gente fala muito de centro cirúrgico, mas eu digo assim, o centro, a enfermaria cirúrgica, a própria UTI cirúrgica, né? Então, ter esse olhar de pensar que eu posso fazer um pouco mais se eu tiver um pouquinho de conhecimento a mais ali naquela área, mesmo que eu não seja cirurgião, mas a gente com pequenas coisas, com pequenos procedimentos, com um olhar diferente, a gente consegue fazer diferença até nos lugares que a gente não tenha, enfim, acesso a tanta coisa. Né? Tem outro insight também que eu acho que é super valioso, que também é uma dor referida, é a indecisão do que fazer da vida, né? E que, querendo ou não, tal qual, sei lá, num ambulatório multidisciplinar, quando você está ali na sua convivência no centro cirúrgico, você conversa com o anestesista, você conversa com o cirurgião geral, você conversa com o oftalmo, você conversa com o vascular, você conversa com o obstetra, você conversa com o gineco, você conversa com uma infinidade de áreas da medicina, e que essa conversa, esse convívio, sem sombra de dúvida, vão lhe ajudar também a escolher o que você quer fazer da vida. Porque às vezes as pessoas também confundem, né, que a de centro cirúrgico é só quem faz cirurgia geral. Não é. Quem convive no centro cirúrgico é anestesista, quem convive no centro cirúrgico é oftalmologista, é otorrino, é gineco, perfeito. Entendeu? Então, assim, essa convivência com diversas áreas que tem vertentes cirúrgicas ajuda na escolha. Claro que assim, você não vai, via de regra, às vezes acontece um cardiologista no centro fazendo eco e tal, mas sim. Via de regra, as especialidades eminentemente clínicas, elas não estão lá. Mas olha a oportunidade que você tem para conhecer, para conversar, para trocar ideia. O ato cirúrgico,
O ato cirúrgico, mais uma dica, é um grande aprendizado em relação a isso. Por quê? Eu tenho certeza que para João, como para mim, como para Laura, numa cirurgia de 2, 3, 4 horas, a gente não passa a cirurgia inteira conversando sobre a cirurgia. Nossa senhora. Passa? É o que menos se fala sobre a cirurgia. Aí imagine, né? O cara tá acompanhando o Dr. João Estrela. Cara sensacional, médico da Zorra, cirurgião maravilhoso, urologista top. Obrigado. O cara tá ali 3, 4 horas conversando com o João, ouvindo dica, falando sobre a especialidade, falando sobre a vida, falando sobre carreira. Tomando esporro, velho. Dou muito esporro. Qual é a chance de você ter esse acesso, via de regra, numa conversa, numa consulta com o clínico? Ah, tô acompanhando o ambulatório de clínica médica. Via de regra, no ambulatório de clínica médica, você vai estar vendo ali vários doentes e vai estar ali muita discussão técnica mesmo sobre a coisa que você tem 20 doentes para passar. Quando você está ali numa cirurgia, claro que tem a conversa técnica da cirurgia, mas tem muita conversa de bastidor, muito ganho indireto na sua presença ali, que não é mensurado, só quem tá lá que entende, que com o tempo você fala assim, rapaz, eu vim pra cá, e até os mentorados que já foram acompanhar a gente em cirurgia, o cara vai com a ideia de que vai ver a cirurgia, ele vê a cirurgia, mas mais do que isso, sai com a cabeça assim, ó, fervilhando de coisa que você teve a oportunidade de ouvir de um cara mais experiente, de um cara mais vivido, sobre tudo. Então, o centro cirúrgico é o lugar de você aprender sobre carreira, sobre escolha de área cirúrgica ou área não cirúrgica, se você falar nada disso faz sentido para mim, sobre relacionamento, né? Cheguei aqui conversando sobre paternidade, então isso tudo vai ali. E você que é mais novo, não dimensiona o quanto isso é valioso. Você tá ali ouvindo um cara que, já terminou a residência, já tá no mercado de trabalho com 5, 10 anos, dividindo a sacada que ele teve, falando para você que é novo, rapaz, vai por aqui, rapaz, vai por ali. Então, os cirurgiões, eles viram verdadeiros mentores dos estudantes por conta dessa oportunidade mesmo. Eu sou muito grato a vários cirurgiões que eu acompanho à época, que são meus amigos até hoje, que me falaram coisas que, assim, tem o meu parceiro, cirurgião vascular, Dr. Vitor, não deve estar assistindo, nem vai lembrar disso também, que eu me lembro claramente, acompanhando ele mais velho, ele me dando um toque assim, Tímio, a depender do que você queira para sua vida profissional, você não precisa sair de Salvador para fazer sua residência. Eu falei, como assim, Vitor? Cara, se você não tem essa vontade disso, blá, 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 fique aqui. Eu era estudante na época e eu sempre idealizei para São Paulo, né? Na minha cabeça, fazer residência São Paulo. Meio que num ato de Ctrl-C, Ctrl-V. Quase que esse mesmo ato que leva a pessoa para... eu quero entubar, vou para emergência. Na minha cabeça, quero fazer residência para São Paulo. E ele foi um dos primeiros caras que meio que foi um contrafluxo do que, né, eu ouvia, do que falavam. Ele falou, cara, São Paulo tem a pior e a melhor medicina do país, né? Tô dizendo que é ruim, mas assim, a depender de onde você vá, a depender do que você quer para sua vida, de especialidade. Olha, aí eu, estudante na época, né, fiquei com aquilo na cabeça assim, né? E, um cara que... Então, talvez eu nunca teria recebido essa informação se eu não tivesse ali, né, convivendo. Então, acho que esses ganhos indiretos de escolha de especialidade, esses ganhos indiretos de carreira, esses ganhos indiretos, né, que muitos estudantes, né, querem e gostam de ouvir, se você tá ali, meu amigo, você vai ter a oportunidade de aprender isso também. Deixa eu falar um negócio, não tem nada a ver com o que a gente tá discutindo, não. É porque Bernardo tocou nesse assunto. Que anunciar que Eutímio agora é pai de família, né? Rapaz. Eutímio agora é pai de família, o filho dele nasceu. Aí você olha assim, você já vê que tá com mais cabelo branco, as rugas já aparecendo as rugas. Sem dormir direito. Já tá sem dormir já, olha aí, eu tô judiado, coitadinho. Nossos parabéns ao... Obrigado. Era o que faltava, né? Era o retardatário. Era retardatário. Exatamente. Agora é bem-vindo ao grupo, agora o foco tá completo de fato. Aí, tá quentinho. Agora não puxa não, porque eu sou pai babão, eu vou querer mostrar foto pra galera. É assim mesmo. Ele é o mais bonito de posta nos stories. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Oh, meu Deus do céu, que beleza. Cabeludo. Mais do que o Marcelo.
meu Deus. Marcelo sobrou, velho. O bicho nem tá aqui Não pra vem se pra se defender. Receba! É isso que Você dá. levantaram a bola, velho. Eu só penso nisso, olha o pai. Não, mas Marcelo já tá usando topete. velho. O cara já Como tá. é o nome daquele pente que ele usa? Pata. Ele já tá penteando o Pata, cabelo. pata. Marcelo, a gente te ama, Marcelo. É o Vata-Pata usando pata-pata. Marcelo, Ó, nós só. te amamos. Quem souber o que é pata-pata aí, bota nos Depois a gente comentários. vai botar nos stories, vai botar É. uma foto de um pata-pata. E um pata-pata. Você Vale a pena. Bom, Cara, então. tem mais alguma coisa pra colocar? Você tem mais alguma coisa pra colocar? No caso, você tem mais alguma? Anula com Colocação. a ele aí, anula com a ele. Lá ele. Anula com a ele aí, velho. Não sei se você Com sabe, mas lá aqui ele. na Bahia tudo a gente tem que se defender com lá ele. Oh, Deus do céu. Você quer que você tá perguntando se eu tenho mais alguma contribuição a dar sobre o tema? Algum tema. Algum tema que eu Alguma possa pauta? contribuir? Pode ficar à vontade, Laura. Agora que você tá aquecido, Você sua mente quer- está aquecida. Pega no tranco. Agora eu que acho você está que- com a mente aquecida. Eu acho que o assunto foi. Mas, velho, o muito time, bem o time elaborado. aqui tá com a cara de coroa mesmo, velho. Porque E pior que não- a iluminação aqui. Não, volta pra posição que você tava ali, aí, ó. Aí. Tá vendo? Tá com. Depois eu vou mostrar. Não dá pra ver. Não dá pra ver daí não, mas tá com o cabelinho branco mesmo parecendo e umas ruguinhas de idoso É mesmo, velho. paternidade, velho. Rapaz, essa iluminação que o Lauro preparou pro time aí, mas ele tá bem quase um William Bonner com esse grisalhão. Boa noite. Boa noite. Então, beleza. Perguntas, tem alguma? Tem uma. pergunta? Ai, Tem pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aí as rugas de. Essas rugas e cabelos brancos foram o que, doutor Eutímio? É isso aí. A gente já sabe agora. Agora o que tá é, né? sabendo já, né? Tá Bernardo? sabendo, Bernardo. Deixa eu ver aqui, que mais? Comentários. É isso Aí. aí. Ribeiro comentou meu sonho. O sonho da vai. O que é que a gente tava falando na hora, né? Ah, só você sabendo aí. Thelma falou. Muito legal a reflexão, afinal é pra isso que fazemos medicina. A questão da gente contribuir de alguma forma. Você resolve Aliviar um paciente, sempre, aliviar imagina, velho, sempre, Um paciente com bichigoma, fecaloma, são coisas que, ninguém quer mexer e tal, mas, velho, parece que você tira a dor com a mão, você salva a vida do cara. E Literalmente, são coisas tão literalmente, simples, né? Literalmente. Coisas tão simples. Quem já teve um abscesso e foi drenado? Pô, que Pois é. E que quantos negócio mais abscessos, simples, negão? Ficam- Eu não já drenei. Ah, Porque ninguém teve coragem de drenar sei lá, em qualquer canto aí. E aí manda pro hospital terciário pra poder drenar um abscesso. Você vira. Realmente não é à toa que os pacientes amam determinados médicos, né? Amam os médicos, mas determinados médicos. Bernardo comentou aqui. Não sei se vocês, doutores, já falaram sobre isso, mas em poucos ambientes você é tão estimulado a desenvolver a maturidade de estar pronto antes da oportunidade aparecer, como no CG. Seria CC? Centro cirúrgico? Centro geral? Lá você percebe que não dá pra esperar demais pra aprender as coisas. É isso aí, velho. E todo dia é um aprendizado diferente, a verdade é. Se você estiver bem disposto a aprender, todo santo dia você aprende uma coisa diferente. Agora, A como verdade tudo é na vida, não vem na mão, né? Assim, É. acho que a gente vive uma sociedade imediatista e a gente se coloca nisso também. Ninguém aqui tá fugindo disso. E que o que acontece muitas vezes é que, tipo assim, Bernardo tá dando aí o depoimento dele e com certeza essa transformação ela vem com o tempo. Não é? E só que às vezes a galera cria uma expectativa de que, tipo assim, vai Poxa. um dia, vai 2 dias, não entubei ninguém, não passei nenhum central. Não, os caras falaram que aqui era cheio de oportunidade, eu não tô vendo nada. E centro cirúrgico é um pouco impaciente com o oba-oba. Assim, o cara que chega no oba-oba, eu quero. Eu acho que o centro cirúrgico é um pouco impaciente com isso aí. Mas a isso- cirurgia, né? Tipo assim, qualquer coisa que mexa com cirurgia, né? O cara não chega e senta na janela, né? O cara chega, ele rói muito osso. E depois de um tempo, aí sim, ele senta na janela, ele faz. Tem um investimento a se fazer. Como tudo na vida, Como o que tudo na Bernardo vida. falou aí, tipo, vale pra tudo. A gente talvez se torne mais resiliente sendo cirurgião, e eu acho que vocês devem ter sentido isso também. Quando eu terminei os meus 5 anos de residência, eu falei assim, ó, eu posso não exercer absolutamente nada do que eu fiz nesses 5 anos, mas eu tenho absoluta certeza que eu saio daqui uma pessoa muito mais forte do que eu entrei. Porque você aprende ao longo desse tempo em situações extremamente duras e adversas, e que eu me lembro, assim, muito marcante na época da vascular, que o meu limite de tolerância para alguma coisa me chatear, meu amigo, foi
Lá pra cima. Pra uma coisa me tirar do sério hoje, é muito difícil. Porque você convive, né, sobre um regime tão duro, você aprende a criar uma casca tão forte de, né, resiliência que você não se permite assim. Eu falo, porra, vá, para. Um probleminha desse eu vou estar aqui ligando. Então, esse crescimento que ele falou que você é impelido a vivenciar é pra vida, velho. Sim. Então você pensa 10 mil vezes em reclamar se a comida não tá gostosa quando você vê uma pessoa que não consegue deglutir porque tem um câncer que tá entalado a comida e tem que fazer uma gastrostomia para comer. Sim. Sabe assim, você vai redimensionando suas queixas como pessoa. Né? Você fala assim, porra, velho, eu vou reclamar da vida se tem um cara uma doença isquêmica na perna que não tá conseguindo dormir de dor na perna e você reclamando porque o ar-condicionado quebrou. Sim. Tá quente lá em casa, entende? Então assim, essa maturidade que esse convívio lhe traz, que às vezes, assim, como o nome já diz, é maturidade, o cara é tão imaturo que ele não tá nem pronto pra amadurecer. Sim. De tão imaturo que ele é, né? Porque ele quer rápido, ele quer, né, ele quer ser resiliente da noite pro dia. Ele quer ser forte da noite pro dia. Ele quer ser, né, retadão da noite pro dia. Ele não tem paciência pra entender que isso vem com o tempo. Então, acho que esse relato de Bernard é muito, muito valioso, vindo de um estudante, não da gente que tá falando, e só deixa a gente feliz de saber que um seguidor nosso já despertou para isso e tá crescendo e aprendendo, que a gente tem certeza que ele vai ser um médico, uma pessoa muito, muito melhor do que o que ele poderia ser antes. Parabéns aqui pela paternidade. Rapaz, eu fiquei, você tava falando aí, eu pensei assim, pô, realmente é uma sociedade imediatista. Totalmente. Né, se você não tem a recompensa agora. Totalmente. Mas realmente exige esse investimento, né, velho? Totalmente. Tem um livro bacana, um livro que você me recomendou, Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos é muito Um livro bom. bacana que fala assim, entre outras coisas, sobre você formar hábitos que, na verdade, você vai colher os frutos mais pra frente, velho. E, pô, recomendo a leitura. Só pra finalizar, já que você levantou esse tema, eu Sim. fiquei aí nessa questão da paternidade 10 dias sem pisar na academia, sem fazer exercício. Sim. E eu só consegui chegar segunda-feira e sozinho ir pra academia 5 horas da manhã chovendo, porque isso foi treinado Sim. na minha mente. Isso foi desenvolvido. Isso foi habituado. Então, de tanto ir, eu fiquei vários dias sem ir, mas eu soube voltar. Porque aquilo tá rotineiramente realizado na minha cabeça. Agora, se você nunca experimentou ir numa academia 5 horas da manhã, sabe quando é que você vai conseguir? Nunca. Ainda mais numa situação que você ficou tanto tempo sem ir. Então, esse exercício que esse livro fantástico traz é muito assim. Pense quem você quer ser, o que é que você vai desejar, né? Se você quer cultivar como hábito beber todo dia ou malhar todo dia, e repita. Então, E a parada mais bacana, ele fala assim, ele é pé no chão, velho. Pé no chão, O livro é pé no chão. Ele fala assim, não fala assim, pense o que você quer ser, senão, rapaz, você vai fazer A, B, C, D, e pronto, você vai conseguir. Aí, eu tava pensando assim, você puxou um exemplo que é fantástico, é a academia, velho. Pense no paralelo, você vai lá pra academia, malha hoje, não tô grandão, a academia não deu certo. Mas, pô, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você precisa... Academia forjando vidas, hein? Eu aprendi a gostar de musculação, apesar de não parecer. Muito por conta disso. Quanto pior for seu treino, é melhor. Sim, sim. Quanto mais você achar ruim ir, melhor. E quanto mais você consegue ir 5 horas da manhã, mais livre você é. Sim. Tudo versa sobre liberdade. E disciplina é liberdade. Vocês estão bem filósofos hoje, eu tô achando. E tudo se correlaciona em relação ao que a gente está comentando. Porque se você como estudante, né, se disciplina a acompanhar um centro cirúrgico, acompanhar um cirurgião, a correr atrás das coisas, você vai entender que vai ter um dia ruim, outro dia ruim, mas vai ter um dia bom. E vários dias ruins, um dia se sucederão por um dia positivo. Só que o que acontece? O cara só quer o dia bom. Sim. O cara só quer o quê? O treino de bíceps.
Quer treinar a perna, quer pular ombro, entendeu? Sim. O cara só quer malhar bíceps, é a mesma coisa, velho. Mesma Exato. coisa, os paralelos eles são infinitos. Exatamente. O cara quer só passar quer- o tempo todo indo pro ambulatório, não precisa ficar em pé, não precisa não sei o que, Pronto. não sei o que, beleza, e aí? Mas eu lhe Você falo, tá- João gostaria de ir todo dia pro consultório e do consultório, né, gerassem 10 prostatectomias robóticas. Sim. Mas às vezes, que não é incomum, ele vai e atende várias patologias que talvez não despertem tanto o interesse dele, mas ele vai deixar de atender por conta disso? Não. Ele vai entender que vai ter um dia, né, super bacana, um dia menos bacana, e que tá tudo bem, faz tudo parte da questão. O que eu entendo hoje é que cada vez menos as pessoas têm essa paciência. Exato. E isso vale nessa nossa discussão. O cara quer passar o central, mas ele sim, não ele quer não. ir pro centro cirúrgico várias vezes Pagar o pedágio. para pagar o pedágio. Ou seja, ele não quer passar o central. Não. Se você perguntar, ele vai dizer que quer. Ele não quer. Mas na imaturidade dele, ele vai dizer que quer. Porque ele não entende essas coisas. Entende que assim, que você também quer fazer 10 prostatectomias robóticas. Mas que para que isso aconteça, existe um caminhozinho, entendeu? Aí a opinião totalmente pessoal. Eu entendo que as gerações elas têm se tornado cada vez mais impacientes. Por quê? Por conta da mudança que a gente vive hoje. É tudo muito rápido. Então, da mesma forma que você tem acesso a uma informação muito rápida, você manda a impaciência de uma resposta de mensagem no WhatsApp. Você manda uma pergunta para um WhatsApp para uma pessoa, ela não lhe responde em minutos, você já fica impaciente. Ou seja, como que é a cabeça de uma pessoa dessa para entender que ela tem que ir várias vezes para o centro cirúrgico para entubar uma pessoa? Pois é. Eu gostei muito dessa analogia da academia, velho. Pô, de novo, você quer malhar, velho? Não, sério, pô, pense aí, velho. Porque é muito arraigado na cultura popular, né, velho? Mas você tá andando muito em academia, não tá não? Não tá não. Cara, não tá não. nota-se não. claramente que eu não tô. Eu tava achando Nota-se que ele claramente gostou que muito não. desse Não exemplo, eu tô tá, achando não. que ele tava rolando. Mas é um exemplo muito bom, pô. Porque é a mesma coisa. Assim, você tem que criar um certo hábito que não vai ser um hábito 100% prazeroso pra lá na frente você colher os frutos. Bom. E é sobre isso que, se você parar e resumir um livro fantástico como Hábitos Atômicos, ele fala sobre isso. Sobre isso. Verdade. Só para finalizar, juro Por favor, agora, por favor. Finalizar mais uma vez. que o grande detalhe é em relação a essa construção desse hábito positivo. Sim. João, claramente um cara que não vai na academia, né? Claramente. Na cabeça Claramente. dele, ele entende que ir à academia quer dizer 1h30 de treino. Sim. E quando ele vai construir esse hábito, ele aprende a meia hora, 20 minutos, 40 minutos, 15 minutos. É um paralelo parecido. O cara, eu só vou para o centro cirúrgico quando eu tiver 12 horas livre, mais 12 horas para descansar depois. Sabe quando é que ele vai? Nunca. Cri, cri, cri. Então vários estudantes perguntam: qual é o momento ideal? Babá. O que der. Porque é exatamente nesse grão em grão, exatamente nesses treinos que você, né, você idealiza 1h30. Aí sabe quando é que você tem 1h30? Nunca. Aí sabe quando é que você vai pra academia? Nunca. É a mesma coisa. O cara quer passar o central. Aí ele fica procrastinando a oportunidade, porque na cabeça dele, não, só vale se for um dia inteiro lá. Aí sabe quando é que ele tem um dia? Nunca. Nunca. E aí sabe quando é que ele vai passar o central? Nunca. Exato. Então o paralelo não é difícil de ser feito, mas vai pra academia. Beleza? Importante. Valeu. Valeu, Até a próxima. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus.